E aí pessoal, o nosso vídeo de hoje vai ser basicamente uma revisão de conteúdo. Vamos dar uma repassada em alguns conceitos referente à digitalização de sinais, a conversão de sinais analógicos para sinais digitais, pois tenho visto aí bastante dúvidas no canal em relação a alguns vídeos onde nós efetuamos a conversão AD. Então é isso aí, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, nós precisamos começar definindo o que é um sinal analógico. Então, o sinal analógico é nada mais do que um sinal contínuo no tempo. Podemos pegar como exemplo este sinal aqui, que é o sinal da rede elétrica que nós conhecemos aqui no Brasil, que é um sinal de 60 Hz, né? Então, vamos começar definindo alguns detalhes. Por exemplo, o período. O período é basicamente o período de repetição do sinal. Então, podemos dizer que o período deste sinal ele é esse trecho aqui, né, que vai entre essas duas barras vermelhas. Né? Vocês podem observar que o sinal ele se repete sempre, apresentando para nós, então, um período de repetição. O período de repetição nos dá a sua frequência. No caso do sinal que nós estamos vendo aqui na tela, que é um sinal de 60 Hz, o período de repetição é de aproximadamente 16 milissegundos. Deste modo, nós temos que a frequência é dada por 1 dividido pelo período. 1 dividido por 16 milissegundos vai nos dar aproximadamente 60 Hz. Então este sinal aqui é um sinal com uma frequência de repetição de 60 Hz. Bom, mas por que eu estou falando isso aí tudo? Bom, um sinal analógico ele é um sinal contínuo, como já falado. Deste modo, eu posso ampliar este sinal infinitamente, que eu não terei perdas de informação. Diferente, por exemplo, de um sinal digital. Né? Aqui nesse caso, no exemplo, nós temos aqui, é claro, né, uma imagem digital, e esta imagem digital ela apresenta perdas. Vamos explicar já já o porquê. Então o sinal analógico ele pode ser infinitamente ampliado, que sempre vai ter alguma informação. Afinal de contas, um sinal analógico ele é formado por infinitos pontos. Bom, sabendo isso então, que o sinal analógico é um sinal contínuo no tempo, né, formado por infinitos pontos, por assim dizer, então nós temos uma certa dificuldade, um problema aí para armazenar esta informação em um computador ou um microcontrolador. Afinal de contas, nós não temos memória infinita para armazenar esses infinitos pontos que constituem um sinal contínuo. Assim, o que é efetuado? Nós fazemos o que chamamos de amostragem. Então aqui nós temos, nesta outra gravura do lado aqui, como é efetuado o processo de amostragem. Temos um sinal analógico qualquer, que é contínuo, ou seja, infinito, formado por infinitos pontos, e nós vamos pegar uma amostra a partir de uma frequência de varredura. Assim, cada traço desses aqui que nós temos é a chamada frequência ou tempo de varredura, e ele vai capturar uma amostra deste sinal a cada varredura, certo? E deste modo, nós conseguimos, a partir desses pontos amostrados, né, cada ponto aqui é um nível de tensão. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, menos 1 volt, aqui teríamos 0,5, aqui 0, 0,5 novamente, 1, 2, 4, e assim vai indo. Então, cada pontinho desses aqui significa um nível de tensão, e ele pode ser depois restaurado, né? Podemos ligar esses pontos aqui e restaurar o nosso sinal aproximadamente como ele era originalmente. É claro, observem aqui que existe uma certa perda, né, de resolução, pois o sinal que nós conseguimos obter novamente a partir da ligação dos pontos não é exatamente o sinal que nós temos aqui em cima. Existe uma certa perda justamente devido à resolução, tanto a resolução dos níveis PCMs, né, que nós podemos tratar isso em outro momento, como também da frequência de varredura. Quanto maior for essa frequência de varredura, mais pontos nós teríamos para remontar este sinal e mais preciso será este sinal. De acordo com Nyquist, para amostrar um sinal, nós precisamos de pelo menos 2 vezes a frequência desse sinal. Por quê? Vamos olhar de novo aqui a nossa senoide. Para que nós consigamos amostrar essa senoide, nós precisaríamos, na realidade, apenas deste ponto e deste ponto, correto? Por quê?
Olha só, um sinal senoidal ele é caracterizado pela seguinte equação: A seno de ômega t mais um ângulo qualquer, um ângulo alfa, né? Sendo que esse ângulo alfa aqui ele é basicamente o deslocamento de fase, né, desse sinal. Se o sinal está adiantado ou atrasado em relação ao eixo zero, né, a origem do nosso plano cartesiano. Então, essa aqui é a equação básica. Se, por exemplo, eu pegar aqui esse sinal e amostrar ele e obter que aqui nós temos 175 volts na tensão de pico, e aqui embaixo nós temos também os mesmos 175 volts, para que eu regenere esse sinal, basta eu criar a equação 175 seno de ômega t mais o meu ângulo alfa. Ora, o ômega t ele é a frequência angular e ele é obtido a partir da própria frequência do sinal, né? Que é 2πf. Então aqui eu teria 2π vezes 60, que é 120, 120π. Então o meu sinal aqui seria 175 seno de 120π mais o meu ângulo. Não se esquecendo, é claro, do t aqui, né, que é o tempo. Assim, se eu quiser saber qual é o meu nível de tensão em um determinado tempo, né, em 1 milissegundo, 2 milissegundos, basta alterar aqui 1, 2, 3, 4 milissegundos e efetuar o cálculo, e eu terei qual é o valor aqui em qualquer um desses pontos da minha senoide. Só que observem que isto vale para senoides puras. Eu não tenho como, por exemplo, se esse sinal for combinado, como é o caso desse aqui, obter estas variações. Então, olha só, se esse sinal aqui tivesse uma frequência de 60 Hz, né, todas essas demais variações que nós temos aqui no meio não seriam percebidas, né? Eu iria obter apenas os picos, esse pico e, por exemplo, esse pico aqui, né, ou esse ponto aqui, se eu utilizasse uma frequência fixa de amostragem. Então o que acontece? Para sinais analógicos combinados, como por exemplo esse daqui, nós precisamos ter uma frequência de amostragem maior do que a frequência base do sinal. Isso acontece com o áudio. O áudio ele é um sinal como esse daqui, ele é um sinal que vai desde os 20 Hz até os 20 kHz. Então ele é uma combinação de diversas senoides como essa daqui, que forma um sinal complexo. Assim, se por exemplo nós utilizarmos uma frequência de 40 kHz para amostrar o 44, como é o usual, nós vamos estar perdendo, né, sinais em alta frequência. Por quê? Vamos pegar novamente aqui nosso sinal de 60 Hz. Observem que o nosso pico ele está bem aqui no meio, ele está em aproximadamente 4 milissegundos. Certo? O nosso pico da senoide está em aproximadamente 4 milissegundos. Se eu começar a minha amostragem no tempo zero, qual é o valor que eu vou obter se eu utilizar uma frequência de amostragem de 120 milissegundos? Eu vou obter o valor zero. Se eu começar, por exemplo, minha amostragem em 2 milissegundos, qual é o valor que eu vou obter? Eu vou obter sempre bem aqui, ó, na subida do meu sinal, né? Eu vou estar pegando aqui. E aí, a próxima amostragem, né, de 120 Hz vai cair mais ou menos aqui. E assim vai indo. Eu nunca vou conseguir casar exatamente o pico da minha senoide, que é aqui, o meu alvo é este pico aqui para poder reconstituir esse sinal perfeitamente. Então o que se faz? Qual é a solução? Bom, a solução é trabalhar com frequências de amostragem maiores, uma vez que o Nyquist ele diz que a minha frequência de amostragem ela tem que ser no mínimo 2 vezes a frequência do sinal a ser amostrado, pelo menos 2 vezes. Então, qualquer coisa maior é o ideal. Uma outra forma é, se eu sei qual é a frequência do sinal que eu quero amostrar, né, posso criar um circuito chamado Zero Cross Detector, que é um circuito que vai detectar quando o meu sinal passou pelo eixo de 0 volts, né, quando ele ultrapassou o zero aqui. Aí, a partir de um contador, eu consigo saber ou estimar quando eu tenho os picos para disparar a aquisição de dados, né? Isso é muito comum aí na aquisição de informações que são fixas, cuja frequência é fixa, como por exemplo a própria rede elétrica, né? Nós utilizamos um Zero Cross Detector e contamos o tempo esperado para o pico da senoide e deste modo nós conseguimos efetuar uma amostragem
com uma resolução menor, inclusive consumindo menos hardware. Porém, se você não tem como saber qual é exatamente a frequência do seu sinal e não possui um hardware para efetuar a detecção do cruzamento pelo zero, bom, quanto maior for a sua frequência de amostragem, melhor. Você precisará localizar qual é o pico da sua senoide, né, fazendo uma varredura, uma integração desse sinal, ou seja, fatiando esse sinal a maior quantidade de vezes que você puder, como nós demonstramos aí em alguns vídeos, né, utilizando aquele sensor SCT nos nossos vídeos de projetos sem Arduino. Então é isso aí, espero que a dica tenha sido interessante e essa revisão aí de conteúdo, né, referente à discretização de sinais analógicos tenha ajudado vocês a entender um pouco mais como funciona a questão da frequência de amostragem para a discretização de sinais analógicos. Caso achem interessante, podemos fazer um outro vídeo para falar um pouquinho sobre a precisão da discretização de sinais, né, onde nós começamos a falar sobre os níveis PCMs e a questão da precisão de sinal. 16, 12 bits, 24 bits, 32 bits e assim por diante. E este foi o nosso vídeo de hoje, que basicamente é uma dica, né, uma revisão aí de conteúdo sobre conversão de sinais analógicos para digital. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like e compartilha com os seus amigos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, utilize aí os comentários do YouTube. Dentro do possível, nós respondemos a todos. Você também pode nos seguir nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. É isso aí, até o nosso próximo vídeo.